Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Então, vamos retomar os trabalhos da sessão das 9 horas, do dia 15 de abril de 2021, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. Nós vamos fazer o julgamento agora do item 87 da pauta, recorrente Inox-Tech, relator conselheiro Ricardo Marosi. Vamos lá, então. É uma compensação de crédito de pagamento indevido ou maior de RPJ referente ao primeiro trimestre de 2004. Despacho decisório eletrônico homologou parcialmente nos seguintes termos. Tem aí uma foto, né, do despacho eletrônico. A manifestação de inconformidade, a empresa buscou encontrar as razões que justificassem a não homologação do seu crédito no valor de 100.636, uma vez que só foi homologado o crédito no valor de 34.293. Não há uma linha que explique claramente o motivo da não homologação. A afirmação é de que o crédito reconhecido foi insuficiente, nada mais. Não foi dito qual a irregularidade cometida nos perdecompras que levou à insuficiência. Em nenhum dos textos legais utilizados pela fiscalização como razão de decidir está descrita a suposta irregularidade. As ditas informações complementares também não oferecem qualquer subsídio de defesa. Portanto, sem conhecer do que está sendo acusado, o contribuinte não pode exercer o sagrado direito à ampla defesa. No mérito, alega que para compor a compensação foi utilizado prejuízo fiscal relativo ao ano calendário de 2004, primeiro trimestre, no valor de 402 mil aproximadamente, conforme DIPJ retificadora, entregue em 27 de março de 2008, retificadora do ano de 2004, né? O que está registrado na ficha 9A, a linha 44, compensação de prejuízos fiscais, atividade em geral, apuração de 91 a 2004. Tal fato gerou um crédito de 100.636, conforme demonstrado na ficha 12A da mesma DPJ retificadora. Esse crédito é justamente consequência, resultado da redução do RPJ do primeiro trimestre de 2004, exatamente no valor de 100.636. A retificação da DPJ provocou o surgimento do direito a pleitear a restituição. Examinando-se os demonstrativos oferecidos pela fiscalização para fundamentar o despacho decisório, concluiu-se que ficou consignado que apenas um DARF foi considerado no valor de 332 mil, valor principal, com data de vencimento em 30 de junho de 2004. Todavia, em verdade, foram recolhidos 3 DARFs de mesmo valor principal, 333 e 304, totalizando 996.914. E dois DARFs não foram considerados no despacho decisório. Tiveram recolhimento havido nos 2 meses antecedentes, ou seja, 30 de abril de 2004 e 31 de maio de 2004. E assim, uma vez retificada a DPJ, obteve-se o pagamento indevido ao maior no valor de 100.636. Bom, a DRJ rechaçou a preliminar de licenciamento de defesa com base nos dispositivos do artigo 14 do 7235. É a impugnação que instaura a fase litigiosa no PAF. Quanto ao mérito, argumentou que a empresa apresentou como crédito somente o pagamento correspondente ao DARF recolhido em 30 de junho de 2004, deixando de pleitear créditos referentes aos outros 2 DARFs. O procedimento da unidade de origem teria, então, sido correto ao identificar como disponível apenas uma parcela daquele pagamento. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na sua manifestação de inconformidade. Afora isso, sustenta que o cerceamento do direito de defesa pode sim ser questionado na impugnação. Acerca do mérito, acrescenta comprovantes de arrecadação dos 3 DARFs recolhidos, bem como seus respectivos extratos de validação. Bom, esse é o relatório. Bom, vamos ao meu voto aqui, para tentar esclarecer melhor aí a situação. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Pelo que consta dos autos, a empresa retificou sua DIPJ, referente ao primeiro trimestre do ano calendário de 2004,
para utilizar saldos de prejuízos fiscais acumulados e, com isso, reduzir o IRPJ a pagar do período de 996.914 para 896.278,37. Entende, assim, que possui direito ao correspondente crédito, que seria o valor de 100.636, porque teria recolhido a totalidade do imposto originalmente apurado mediante 3 DARFs no mesmo valor principal de 332.304. Ocorre que, quando formulou seu pedido através dos 3 PERDECOMPs apresentados, somente informou o DARF recolhido em 30 de junho de 2004, como meio de pagamento vinculado ao referido tributo período, de modo que o processamento eletrônico identificou como disponível apenas uma parcela daquele pagamento. A própria interessada reconhece que cometeu um equívoco ao não incluir os DARFs recolhidos em 30 de abril e 30 de maio de 2004, no PERDECOMP, que inaugurou a demanda. No entanto, se insurge contra os relatórios emitidos pelo processamento eletrônico. Nesse sentido, em sede preliminar, alega que não houve clareza quanto ao motivo da não homologação total de suas compensações. Ora, a motivação exposta nos mencionados relatórios foi produzida a partir das informações prestadas nos PERDECOMPs formulados. Se a contribuinte informou que somente o DARF recolhido em 30 de junho teria produzido pagamento indevido, o que o processamento eletrônico fez foi comparar o valor do seu principal com a parcela do débito alocada no respectivo período de apuração. Como a escolha do modo de quitação se deu pelo recolhimento parcelado, o total do débito informado foi distribuído nos 3 meses correspondentes. Assim, apenas uma parte do DARF, apontado nos PERDECOMPs, foi considerada como pagamento indevido e o respectivo crédito disponível para as compensações. Portanto, foi o equívoco da interessada que gerou a singeleza da motivação do processamento eletrônico. Não havia mesmo que se especular acerca de outros pagamentos envolvidos na quitação do débito, se estes não tinham sido informados no pedido. Por isso, também, está certa a decisão recorrida quando invoca o dispositivo do Decreto 70235, que considera que somente a impugnação inaugura a fase litigiosa. A contribuinte parece, inclusive, ter se confundido acerca desta questão ao sustentar que a discussão acerca do cerceamento de defesa poderia ser levantada na impugnação. Mas isto é inevitável. O que a DRJ quis dizer é que o contraditório só é assegurado no processo, ou seja, no PAF, e não no procedimento fiscal, que meramente investiga os fatos para que se forme uma mínima convicção necessária para o lançamento, e no caso dos pedidos de compensação, para a emanação do despacho decisório. Na verdade, o que se observa é exatamente o exercício da ampla defesa quando a interessada traz todas as explicações que considera necessárias para o provimento do seu pedido, inclusive o equívoco cometido que provocou a singela motivação. Afasta-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, verifica-se que o alegado pagamento indevido só existiria porque a empresa, em 27 de março de 2008, retificou sua DIPJ para utilizar saldos de prejuízos fiscais acumulados em períodos anteriores. Como não informou a totalidade dos dados envolvidos para caracterizar o pagamento indevido, não houve análise da pertinência daquela utilização na unidade de origem. Provavelmente, se os PERDECOMPs tivessem sido corretamente formulados, haveria a transformação do processamento eletrônico em tratamento manual e tal circunstância seria analisada. Como é ser disso, em diversas situações, esta turma entende que um mero erro de fato no preenchimento do PERDECOMP pode ser superado e a análise do direito creditório pleiteado deve prosseguir na unidade de origem, seja através de novo despacho decisório, seja mediante conversão do julgamento de diligência. Nada obstante, no presente caso, afora o equívoco que impediu uma análise mais detida da fidedignidade do crédito pleiteado, há uma outra evidência no sentido de que a interessada não possui tal crédito. Isto porque, no mesmo lote de processos sorteados para a minha relatoria, foi incluído o processo 00026, que foi aquele que a gente discutiu da mesma empresa ainda agora, que também foi indicado para essa sessão de julgamento. Naquele outro processo, discute-se a compensação de crédito e saldo negativo referentes ao ano calendário de 2003 e também motivados pela utilização de saldos acumulados de prejuízo fiscal e de base negativa da CSE. De forma semelhante, aqueles créditos só apareceram porque a empresa retificou a DIPJ do referido ano calendário na mesma data da retificação da DIPJ referente ao ano calendário deste processo, 2004, isto é, em 27 de março de 2008. E a causa da retificadora naquele outro processo foi abertamente desvelada na análise da unidade de origem, ou seja, o aproveitamento indevido de saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativo da CSL oriundos de empresa incorporada. Assim, tudo indica que a causa da retificadora que dá ensejo ao crédito alegado no presente processo seja também legalmente vedada pelo artigo 33 do Decreto 2341.
E aí eu reproduzo aí. A recorrente é silente sobre as características do saldo de prejuízos fiscais aproveitado. Contudo, como já apontado, foi a sua própria omissão ao não informar nos perdecontos a totalidade dos DARFs envolvidos na quitação do débito apurado com a retificadora que provocou a análise sigela por meio do processamento eletrônico. Não se pode presumir que esta foi uma estratégia para que pudesse lograr proveito de algo que sabia ser legalmente vedado. Porém, a coincidência de dados na confecção das retificadoras denota verossimilhança suficiente entre os dois processos e me convence da inexistência do direito creditório pleiteado. Para além disso, em nenhum momento a interessada aprofunda a natureza dos prejuízos fiscais aproveitados, nem pede que se promova uma diligência para apurar a certeza do seu direito, do seu crédito. Entendo, portanto, que não assiste razão à recorrente. Oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar do cesseamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O relator está rejeitando a preliminar e negando o provimento. Alguma divergência? Sim? Então tá. Então vamos lá. Gustavo. Ricardinho, não é perseguição consigo hoje não, viu, cara? Desculpa. A minha dificuldade é o seguinte. Um erro material que eu acho que talvez não seja superável aqui, são 3 dados que não foram incluídos no pedido de eletrônica de informação. Talvez isso não seja superável. Mas eu não posso negar o direito creditório com base em argumentos utilizados em outro processo, quando a base utilizada pela própria DRF para homologar parcialmente o crédito foi aquela informada pelo contribuinte. Então, assim, não, essa base surge por conta do aproveitamento ilegal de prejuízo. Ok, não se discute, que a gente sabe isso do outro processo. Mas a DRF, ela validou essa base para homologar parcialmente a compensação. Então, eu estou mudando o critério. E aí eu não posso fazer isso aqui. Assim, propõe voltar para a unidade de origem, passa aqui. A minha dúvida, na verdade... Você está sendo exagerado. Eu estou trazendo aqui só os elementos que me parecem razoáveis, no seguinte sentido. Primeiro, que quem errou foi o contribuinte. Não, deixa eu complementar aqui. Eu não tenho dúvida disso. 99% de certeza de que esse crédito não é devido. Ricardo, eu não estou discutindo isso, até porque eu não sei, isso eu queria me socorrer até do presidente, se esse erro que ele invoca poderia ser retificado. Porque, pelo que eu entendi, ele na descrição do direito creditório dele, ele traz apenas um DARF, quando ele deveria informar os outros 2. Ele fala que é pagamento indevido. Pois é. Então, se o pagamento indevido está veiculado só a este DARF, eu poderia, de fato, trazer os outros 2 como que uma retificação? Eu acho que não. Eu acho que ele teria, então, que fazer o pedido de compensação em relação aos outros 2. Estou errado, presidente? Ele teria que ter cancelado essa e ter feito um pedido de saldo negativo, né? Que, na verdade, era o que ele queria. Incluindo os 3 DARFs. E aí eu já me manifestei no passado no sentido de que, olha, a convolução é possível, desde que não importe modificação do direito creditório, desde que sejam mantidos os critérios de atualização e verificação. Eu, a priori, aqui, eu não consigo confirmar se é possível fazer isso. O que eu não concordo com a devida vênia esse não foi o fundamento utilizado pela DRF, e a DRF convalidou a base de comparação para poder chegar à conclusão de que havia um indébito. Quer queira, quer não. Se ela não revisou o problema do saldo de prejuízo, o fato é que o indébito surge por conta do aproveitamento desse saldo de prejuízo. E a DRF considerou válido. Então, trazer agora essa discussão para cá é, sim, inovar o critério jurídico utilizado pela unidade de origem. Sob esse plano, eu não tenho como concordar com o relator, com a devida vênia. Por mais injusto que pareça, porque, pelo que a gente decidiu no outro caso, de fato, a empresa se aproveitou contra a legem do saldo de prejuízo fiscal. Mas isso aí é mais um argumento, né, que ele traz, né, Gustavo? Exatamente, é só mais um argumento. Eu admitiria a questão da convolução, mas, entendeu? A gente é possível convolar. O problema da convolução aqui é que vai mudar totalmente o crédito. Sim, se ele indicou
um taxa no primeiro momento, e depois ele está falando que são 3, já aumenta, se eu não estou quantificando aqui, mas já aumenta substancialmente o crédito. Nós vamos estar dando uma acumulação de uma coisa que ele nem pediu inicialmente. Ele nunca falou em saldo negativo, Gustavo. Ele falou em pagamento indevido. O que o despacho eletrônico fez foi simplesmente olhar o pagamento que ele apontou e viu que estava sobrando R$34 mil nesse pagamento, que não tinha sido alocado a nada. E aí entendeu que ele tinha esse crédito. Entendi. Não, beleza. Então, ok. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões. Tá? Porque a parte do voto eu não concordo. Ok. Andréa. Então, é exatamente isso que o presidente esclareceu. Na verdade, o que ele queria era um saldo negativo e ele indicou só um pagamento. E no pagamento indevido a maior, é exatamente dessa forma que funciona. Você indica um pagamento por declaração de compensação. Agora, Flávio, eu entendo o que ele queria, né, só fazendo uma análise bem rasa mesmo, é que a soma dos 3 pagamentos, o que está sobrando nos 3 pagamentos, daria os 100 mil, cerca de 100 mil. Então, o valor do crédito que ele está pedindo não alteraria. Só a maneira de formar esse crédito. Só que isso é uma análise bem rasa, teria que ser vistos várias outras coisas, né? Não é só mas isso implicava em outro tipo de análise, né, André? Com certeza. Como convém apontou o Ricardo, né? Porque, assim, a análise que foi feita foi estritamente, esse pagamento aqui está alocado, está parcialmente, está sobrando um pedaço aqui. Então o contribuinte tem direito à restituição. E foi o que ele pediu, né? Foi estritamente dentro do que ele pediu. Eu não estou defendendo que isso seja feito, não. Só colocando que, no fundo, assim, o que ele queria era o mesmo crédito, se fosse somado, mas outras análises deveriam ser feitas. Agora, a questão que o Ricardo coloca da menção ao outro processo, eu entendo como um ademais. Assim, ele está analisando os 2 processos, eu não vejo nenhum problema nas colocações que ele coloca. Eu acompanho o relator. Ok. Flávio? Presidente, eu vou acompanhar o relator também nesse caso. Ok. Cleuso? Presidente, eu também entendo que o Ricardo colocou aqui no voto sobre a interrelação entre este processo e o outro, foi aí uma obra do acaso, né? Porque se não tivesse caído para o Ricardo o anterior, que a gente ia se cingir somente a questão aí procedimental, né, do pedido de restituição. Eu acompanho o relator. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade. Coloquei como preliminar de nulidade, né, Ricardo? Porque, no fundo, o cesseamento e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, os termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Gustavo acompanha o relator pelas conclusões. Ok. Item 88, recorrente Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre. Ok, vamos lá, então. Compensação de crédito de fonte. A unidade de origem alegou que não se confundem com as receitas decorrentes de prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando nas retenções na fonte do imposto de renda previstas no artigo 652 do RIR 99, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras de plano de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, que estipulou o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc. E não foram apresentados os comprovantes de rendimentos emitidos pelas respectivas fontes pagadoras, devendo ser desconsiderados os valores de fonte, cujas retenções não foram comprovadas na DIRF, conforme planilha e extratos da DIRF. A manifestação de inconformidade
a empresa alega que, segundo o artigo 652 do RIR, não há necessidade da prestação efetiva dos serviços, bastando a disposição dos mesmos em caráter potencial para que se configure a possibilidade de compensação de que trata o artigo 74.930. Tal disposição é extremamente correta, uma vez que a prestação de planos de saúde envolve não somente a realização de exames e consultas, sendo o principal fator de contratação desse serviço a segurança que disporá ao beneficiário, consubstanciada na certeza de que terá atendimento médico imediato e de qualidade a qualquer momento de que necessite. A contratação da empresa, pessoa jurídica de plano de saúde, é exatamente o intuito de que lhe sejam prestados tais serviços, independentemente da forma de pagamento. Não resta dúvida que a colocação de serviços dos cooperados da contribuinte à disposição dos tomadores de seus serviços é totalmente legal. A DRJ proferiu, então, acordo que, primeiramente, atestou a preclusão da parcela do crédito atinente ao fonte, cujas retenções não haviam sido comprovadas, determinando, inclusive, que fossem apartados os débitos correspondentes para a adoção de medidas cabíveis. Em seguida, julgou improcedente a manifestação de conformidade, afirmando que o imposto retido indevidamente da cooperativa, quando do recolhimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente do contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na manifestação de conformidade. Acrescenta, contudo, as seguintes ponderações. Sofreu deduções nos recebimentos de parte de seus clientes, logo, foi gerado o crédito a que tem direito. A dificuldade na vinculação do pagamento à prestação efetiva do médico não pode suprimir direitos de gerar bis in idem. A legitimidade da compensação do imposto retido em contrato de pré-pagamento tem embasamento no artigo 82 da IN 1717/2017. Não se deve dispensar tratamento diferenciado ao aplicado aos contratos de custo operacional, pois toda a receita é vinculada ao trabalho profissional e, havendo sobras, ao rateio entre os cooperados, que não são tributáveis pelo IRPJ. E, por fim, inova ao só no recurso contestar o não reconhecimento da parcela cujas retenções não haviam sido comprovadas. Basicamente, alega que a obrigação de comprovar indícios ou comprovante de rendimentos é da fonte pagadora. O relatório. Vou seguir, então, ao meu voto. O recurso é tempestivo e repreende os requisitos de admissibilidade. Como relatado, de forma inovadora, em relação ao que foi deduzido na manifestação de inconformidade, a interessada apresenta contestações acerca da matéria atinente à parcela do fonte não comprovada. Porém, a própria DRJ já havia declarado sua preclusão sobre o tema da inovação, temos ali o artigo 17 de 70/2003. Portanto, por determinação legal, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na impugnação, ou, como no presente caso, na manifestação de conformidade, como tais que consideram-se preclusos. No que concerne ao fonte retido sobre as receitas auferidas de pessoas jurídicas, esta turma já se debruçou sobre o tema. Com efeito, nos seguintes acordos, por unanimidade, decidiu-se que não seria possível a compensação com base no 45 da 8.541, que é o 652 do RIR 99. Meramente porque os valores em questão foram retidos sob o Código 3280, remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativa de trabalho. Isto porque não existia uma relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos associados. E aí eu reproduzo aí os votos, os emendas do acordo de agosto de 19, relatora Maria Lúcia, e um outro de dezembro de 2019, relator conselheiro Breno. No presente caso, a interessada também pretende compensar valores retidos por pessoas jurídicas com base naquele mesmo dispositivo legal, sem a necessária vinculação desses valores com os serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa. E aí tem aqui o conteúdo desse artigo 45 transcrito.
Ao receber valores fixos mensais, independentemente da efetiva utilização de serviços prestados pelos associados da cooperativa, sem ser estabelecida a natureza dos serviços prestados, o número de procedimentos realizados, etc., inexiste a vinculação de caráter pessoal reclamada pela lei. Ademais, para além das diversas razões já expostas pela decisão recorrida, cumpre registrar que a receita oferida pelas cooperativas, nas situações que constituem operações realizadas por terceiros não associados, está sujeita à tributação do IRPJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da minha relatoria, ainda lá em março de 2015, que eu reproduzo aí o emenda. Por isso, nada mais acertado de que a conclusão revelada pela instância quo acerca da sujeição desse tipo de receita às regras de incidência do fonte, nos moldes das pessoas jurídicas em geral, possibilitando o aproveitamento dos valores retidos como dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração, com eventual surgimento de crédito decorrente de saldo negativo. Não foi este, contudo, o objeto dos perdeconto contidos no presente processo. São infundadas, portanto, as alegações recursais que tratam do direito ao crédito, da ocorrência de bis in idem, do artigo 82 da IN 1717, que basicamente regula o conteúdo do 45 da 8.541, e do tratamento diferenciado ao aplicado nos contratos de custo operacional. Então, eu oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está... Na verdade, Ricardo, vou até te pedir uma coisa, porque pode ser que o CEPOD devolva o que eles têm criticado, se sair na ata diferente. Como você conheceu parcialmente do recurso, só colocar isso daí na parte final. Né? Seria conhecer parcialmente o recurso e, quanto à parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Como eu estava lendo aqui, eu acho que eu equivoquei, porque lá na frente eu disse que eu conhecia um recurso, eu não falei parcialmente. Eu tenho que mudar esse comecinho aí da voto. Porque senão o CEPOD vai criticar isso daí. Eu me enrolei. Então, eu oriento no sentido de conhecer parcialmente o recurso. Né? E quanto à parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário. Flávio, você quer falar alguma coisa? Você que é o doutor aí nas cooperativas. Eu não sou doutor nas cooperativas, não. Eu conheço bastante essa realidade aí. Até fiquei aqui um pouco incomodado no primeiro momento, porque eu, de fato, já advoguei muito para essas cooperativas do sul de Minas, mas essa em específico não. Então, eu fico até tranquilo, mas o recurso, inclusive, é de 2019, já nem estava mais advogando, enfim. Mas não tem nenhum tipo de impedimentos para deixar bem claro isso. E também não teria, né, Paulo, porque já se passaram aqueles 2 anos, né, então, para mim, não fico bem confortável em votar. Ô, Ricardo, o primeiro ponto, só que eu queria perguntar, antes de falar do mérito aqui, eu estava dando uma olhada no despacho decisório, e aí eu não consegui analisar todos os documentos. O despacho decisório, ele não reconhece essas retenções dos contratos pré-pagamento, que é o valor de 108 mil, e também ele não reconhece 2 valores, um de 1.600 e outro de 18 mil, referente, porque não tinham sido identificados em DIRF. Não tem discussão com relação a esses 2 valores, não? O que acontece é que na manifestação de inconformidade, ele não questionou isso. Aí, depois, ele trouxe uma argumentação só em sede de recurso, que é justamente o que eu não estou conhecendo. Eu não estou conhecendo, mas ele traz documento para falar que esses valores foram retidos? Ele traz algum tipo de documento? Nova, ao contestar o não conhecimento da parcela cujas retenções não haviam sido comprovadas, basicamente alega que a obrigação de comprovar em DIF ou comprovante de rendimento é da fonte pagadora. Mas ele não traz documento com relação a isso. Agora eu não vou lembrar, mas eu acho que não. Até porque eu coloquei isso aqui, deve ser porque ele não... Enfim, se ele tivesse trazido, aí eu confio na sua palavra aí, se tivesse trazido documento, eu acho que poderia, por se tratar de direito creditório, a gente poderia entender pelo conhecimento, mas ele não traz a prova. Agora, gente, eu só quero fazer uma ponderação com relação a esse ponto, porque, em que pese, eu sei que haverá defesa aqui no sentido de que a solução de consulta, ela tem um caráter interpretativo, enfim, existe toda essa argumentação. Mas a gente tem que entender aqui o seguinte, as retenções, elas foram, né, os pedidos de compensação, melhor dizendo, eles são do ano de 2009, se eu não estou me enganando. Todos são 2009, 2010. Então,
necessariamente as retenções que ele invoca como direito de território são anteriores. Eu só quero pontuar aqui, e já deixando claro que eu vou divergir, viu, Ricardo, por conta disso, a Receita só ficou o entendimento de que não era para fazer retenção, que não era possível a retenção do IR-fonte em 2013, com uma solução de consulta. Antes dessa solução de consulta, todos os tomadores, independentemente da modalidade do contrato pré ou pós-pagamento, desse tipo de contrato de plano de saúde, faziam a retenção. As operadoras não tinham nem como discutir, o tomador fazia a retenção e era isso. Então, assim, existia muita dúvida com relação a isso, e a Receita só se manifesta com relação a isso em 2013. E olha que, como é que fica o contribuinte nessa história. Se ele não retém, ele é autuado pela Receita. A depender de um entendimento da fiscalização de determinada região, ele seria autuado. Agora, se ele retém, se ele sofre retenção, ele não pode levar isso, ele não pode aproveitar esse crédito. É muito injusto com o contribuinte. Estou falando antes de 2013. Depois, já tinha entendimento fixado pela Receita. Mas é muito injusto com o contribuinte. Ele sofre a retenção, porque algumas fiscalizações, inclusive, cobravam essa retenção, e depois ele não pode aproveitar esse crédito. Então, assim, eu só queria deixar isso claro. Se fosse pós-2013, aí eu entenderia o argumento. Mas antes de 2013, todos os tomadores faziam retenção. Não tinha essa discussão. Então, assim, viu, Paulo, eu estou já defendendo o meu voto aqui, mas eu vou... É uma questão de interpretação aqui, de entendimento. Eu conheço muita realidade, mas é isso. Vamos aos votos, então. Gustavo. Ricardo, eu juro por Deus que não é pessoal, velho. Porque esse caso especificamente, eu votei contra a Unimed. Eles só não estão sendo julgados porque a Unimed pediu para... Desculpa, eu estou até falando de empresa. Enfim, eu já apreciei o caso, eles só não estão sendo julgados, foram retirados. Eu tenho um voto pronto sobre isso. Meu voto se alinha com o que o Flavinho colocou. Eu não concordo com as alegações da empresa de que o plano pré-pago se adequaria ao conceito do 652. Não concordo. Faço essa defesa no meu voto. Mas entendo que, uma vez que fica caracterizado que ele não se adequa ao 652, é claro que há uma retenção indevida do fonte em relação à empresa. Uma vez caracterizada a retenção indevida, e aí eu faço uma defesa, inclusive, da inconstitucionalidade do artigo 10 da IN 600, que veda o pedido de restituição do IR-fonte, que ele teria que ser utilizado só para compor o ajuste. Eu entendo. Se trata de indébito de fonte, e se é indébito, eu me sujeito às regras gerais de repetição de indébito. Foi isso que eu coloquei nesse voto, que eu, infelizmente, não pude apresentar ainda, pelo andar da carruagem, eu não sei se eu vou conseguir apresentar, mas, enfim, o fato é que eu já me pronunciei nesses casos em que essa questão tem que ser considerada como um indébito de IR-fonte, uma retenção indevida do fonte, cabendo o seu pedido de restituição, até porque a empresa não consegue repassar esse ônus para os seus clientes. Então, eu vou mais ou menos, eu vou me filiar ao que o Flavinho colocou, mas como eu sou o primeiro a votar... Você só entendeu? Vocês mudaram a posição, o Flavinho e você, né? Porque eu trouxe aqui dois casos em que, até estou dizendo aqui que foi por unanimidade, ou eu estou fazendo confusão de alguma coisa? Pode ser o perigo, né? Eu não sei, eu honestamente não sei qual foi o conteúdo daqueles votos. O que eu estou te colocando, eu posso estar mudando minha posição, eu não sei. Ok, não, tudo bem, é do jogo, também muda. Ricardo, só para esclarecer, eu não consegui abrir os votos aqui na correria, mas eu tenho quase certeza que se é dentro dessa lógica que eu coloquei, que era posterior a 2013, pode ser isso, tá? Pode ser isso. Mas assim, eu não estou... E se for o caso também, eu estou mudando meu entendimento, até, enfim, mas eu acho que isso era pós-2013. Ok. E eu coloco isso porque, como eu disse, esses processos que eu não pude pautar são do ano passado. Então, enfim, se eu mudei de posição, se eu votei em outra posição, eu peço desculpas, eu realmente não sei. Mas, de qualquer forma, até porque eu vou votar assim no futuro. Eu não posso ser diferente. Ok. Então, eu peço vênia ao relator mais uma vez, divirjo. Gustavo, só esclarecendo, hein? Em relação ao conhecimento, não. Não. Seria só... Tá.
Até só antecipando aqui, em relação ao conhecimento, alguém tem uma posição contrária ao relator ou não? Eu posso registrar por unanimidade. Tá, então a divergência vai ser só em relação à parte conhecida. Andréa. Sim, Gustavo, só uma observação. Eu acho que o artigo 10 da IN 600, ele fala da estimativa, né? Não é da retenção. Não sei como é que você analisou isso no seu voto. Ele fala dos dois. Agora, eu acompanho o relator. Ok. Flávio? Opa, eu já expus o meu voto, eu vou divergir, vou acompanhar a divergência. E nesse caso, até por esse alerta que o Ricardo fez, até para eu preciso analisar os precedentes que ele invoca aqui no voto, eu queria apresentar a declaração de voto, porque se eu tiver mudando de posição, enfim, aí eu coloco isso por escrito. Ok. Vou apresentar a declaração de voto, Flavinho, mas eu acho que eu vou apresentar também, presidente, para não... Dureza que eu vou acabar antecipando o voto meu. Mas... Gustavo, eu vou apresentar, você que sabe. Mas eu quero apresentar, tá, presidente? Tá. Vai querer também, Gustavo, ou não? Ô, Ricardo, mas eu preciso de um tempo para elaborar, não vou te mandar no e-mail agora não, tá? Pode ficar tranquilo. O negócio é que eu tenho isso pronto, cara, mas eu acho que não, se há o risco de nós dois termos mudado o posicionamento, eu acho que é prudente apresentar. Tá. Cleucio. Presidente, nós tivemos esse debate, acho, na reunião passada, acho, na de março, teve um caso como esse, nós discutimos, eu fiquei muito sensibilizado pelos argumentos do Flávio, na ocasião, e volto a ficar de novo com esse argumento. Agora, o voto do Ricardo aqui, em princípio, me convence, mas apenas para me preservar de uma eventual alteração de entendimento, quando eu tiver a oportunidade de estudar melhor esse caso, quer com a declaração de voto do Flávio e agora do Gustavo, ou até se um caso desse cair para mim, então eu vou pedir a compreensão do relator para votar pelas conclusões, apenas para que eu possa me aprofundar melhor no exame dessa matéria, mas acompanho o relator, presidente. Ok. Só um instante aqui. Peraí, só o Gustavo vai apresentar a declaração de voto ou não? Sim? Vai. Bom, então ficou acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em conhecer parcialmente o recurso voluntário, quanto à parte conhecida por maioria de votos em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros Gustavo e Flávio, que davam provimento ao recurso voluntário em relação à parte conhecida. O conselheiro Cleucio votou pelas conclusões do relator, os conselheiros Flávio e Gustavo, Gustavo e Flávio, solicitaram a apresentação da declaração de voto. Isso. E esse processo é um processo paradigma, então o resultado dele vai ser replicado no item 89. E aí eu acho que dá para fazer mais um ainda, item 90, recorrente SAL Empreendimentos, relator conselheiro Cleucio. Ok, presidente, só um segundinho aqui para eu pegar o voto. Muito bem, tem 90 da pauta, não é? Caso aqui da empresa SAL Empreendimentos. Vamos lá, o relatório. Esse é paradigma, né, presidente? Esse é paradigma, né? Acho que é. Ele é o paradigma do item 91 da pauta. Eu vi aqui pelo meu relatório sucinto, é paradigma. Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra a decisão da DRJ, considerou parcialmente procedente auto de infração lavrado contra a empresa,
Em síntese, o processo versa sobre a autuação de RPJ e de CSL, pelo fato de a recorrente ter realizado contratos de mútuo com empresa coligada, mediante a previsão do recebimento de juros, os quais não teriam sido oferecidos à tributação. A recorrente se defende, explicando que não devem incidir os tributos exigidos, pois os contratos de mútuo previram período de carência e, somente depois do encerramento deste lapso temporal, é que se tem o início do resgate dos empréstimos. Assim, durante a carência, não houve o recebimento de juros, razão pela qual incabível a incidência de RPJ e de CSL. A DRJ considerou parcialmente procedente a autuação, na medida em que excluiu um dos contratos de empréstimo do cômputo das receitas, mas manteve a autuação quanto aos demais. Eu vou explicar no voto melhor essa decisão da DRJ. A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as razões da impugnação. Esse é o relatório, presidente. Posso prosseguir? Recolher o voto. Bom, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser admitido. Bom, preliminar aqui que eu analiso. A recorrente suscitou preliminar em que faz extensa digressão sobre a não incidência do IOF sobre o caso concreto. Considerando que a matéria pertinente aos presentes autos se refere a IRPJ e CSL, é de se declarar a preliminar como estranha à lide administrativa, razão pela qual não deve ser conhecida. Eu acho que ele foi influenciado porque, como a autuação envolveu todos os tributos, ele acabou levantando aqui uma preliminar a respeito do IOF, mas eu estou afastando até porque nem seria objeto, né, da nossa competência, então eu vou me ater somente à análise do IRPJ e CSL. Posso prosseguir? Vamos votar. Depois a gente, no final, vota tudo junto. Tá. Bom, da fixação da matéria controvertida. Quanto ao mérito, a matéria controvertida se refere ao seguinte: a autoridade lançadora e a decisão recorrida sustentam a incidência de IRPJ e de CSL referente aos anos calendários 2008 e 2009, sobre o recebimento de juros cobrados em razão de contrato de mútuo em que a recorrente sucedeu à empresa mutuante, subrogando-se no direito ao recebimento dos juros, independentemente do efetivo recebimento da receita, em razão do regime de competência. A recorrente, por sua vez, defende o argumento de que, como os contratos de mútuo previram 24 meses de carência para o início do resgate do empréstimo, durante este período não houve recebimento dos juros, razão pela qual não devem incidir os tributos exigidos. De acordo com o relatório fiscal de folhas, em julho de 2010, a recorrente incorporou a empresa Doge Empreendimentos Imobiliários Limitada, sendo que esta última realizou 5 operações de crédito com a hora recorrente. Assim, a empresa Doge era mutuante, credora, e a recorrente, mutuária, devedora. Tais contratos de mútuo decorreram de empréstimo internacional realizado pela controladora de ambas as empresas, qual seja, Natal Centro SRL, sediada em Verona, na Itália. A autuação se refere aos anos calendários de 2008 e 2009, período em que não teria ocorrido ainda a mencionada incorporação, de modo que a empresa Doge Empreendimentos Imobiliários Limitada era a mutuante e credora da hora recorrente. De acordo ainda com o relatório fiscal, a Doge não recolheu o IOF incidente na operação de crédito e nem ofereceu a tributação IRPJ, não ofereceu a tributação do IRPJ e da CSL, as receitas auferidas no regime de competência, oriundas dos juros de 3% ao ano, fixados no contrato de mútuo. Por essa razão, foi autuada pelo não recolhimento dos 3 tributos. O presente processo versa tão somente sobre IRPJ e CSL, incidentes sobre eventual omissão de receita, o que justifica a competência desta turma julgadora. Além disso, ressalte-se que a recorrente sucedeu à empresa Doge, tornando-se, portanto, responsável tributária por eventuais débitos tributários da sucedida na forma do artigo 129 do CTN. Fixadas essas premissas fáticas,
Registre-se que, na impugnação, a recorrente alegou que o auto de infração incluiu na base de cálculo dos tributos devidos o contrato de mútuo no valor de R$ 2.545.000. Ocorre que este contrato, em verdade, era um contrato, abre aspas, guarda-chuva, firmado em 19/7/2007, e deste contrato foram firmados outros contratos de mútuo em valores fracionados, até atingir o montante indicado acima. Desta forma, prossegue a recorrente na impugnação, incluir o montante de R$ 2.545.000 na base de cálculo dos tributos exigidos implicaria em majoração indevida da base de cálculo, pois os contratos derivados do contrato guarda-chuva também foram incluídos na mesma base. A DRJ acolheu o argumento da recorrente e excluiu o valor mencionado da base de cálculo dos tributos. Por conseguinte, restaram como matérias controvertidas. Item 1. Omissão de receita decorrente do não oferecimento à tributação da receita decorrente dos juros de 3% sobre os valores mutuados. Item 2. A insurgência da empresa contra a incidência da taxa Selic como critério de correção e a multa de ofício de 75% sobre o montante do crédito tributário. Fixadas essas premissas, passemos à análise de cada um desses itens. Então, não sei se deu para compreender aí. O Ricardo queria falar alguma coisa. Cléo, só para esclarecer um pouco, que eu me confundi um pouco na leitura aqui, talvez porque eu comecei a ler um pouco depois, mas o que eu estou entendendo, a empresa, ela foi incorporada, a que está aqui em julgamento é a incorporadora de uma outra que tinha firmado contrato de mútuo com uma controladora na Itália. Mais ou menos isso, Ricardo. Olha só. Eu entendi, porque você falou em algum momento que havia também ali, entre a incorporadora e a incorporada aqui no Brasil, alguma relação de mútuo também. Aí eu me perdi. Me explica isso direito. A empresa autuada, que é a recorrente, ela incorporou uma outra empresa chamada Doge, que tinha feito um contrato de mútuo com essa empresa aqui, incorporadora. Isso foi lá em 2008, 2009. A incorporação só se deu em 2010. E aí, qual é a autuação? A Receita está dizendo que a empresa incorporada não ofereceu a tributação de RPJ-CSL à Receita que ela teve desses contratos de mútuo, em que tinham juros lá de 3%, e isso não foi oferecido à Receita. Como esta empresa recorrente incorporou a mutuante naquela época, ela se tornou responsável tributária por esses débitos da incorporada lá atrás. O que tem a ver essa empresa da Itália, então? Não estou entendendo. A empresa da Itália, ela era controladora das duas, tanto desta recorrente quanto da incorporada. E aí ela fez, em 2007, um contrato de mútuo internacional para as duas empresas. Aliás, para as duas não, para a incorporada, que é a Doge. E aí ela fez esses contratos de mútuo. A Doge, depois, fez contratos de mútuo com essa empresa aqui recorrente, que, por sua vez, incorporou, em 2010, a empresa Doge, né, que era beneficiária desse contrato de mútuo da sua controladora lá na Itália. Tá, mas então o valor lançado não tem nada a ver com o mútuo internacional, é só o mútuo interno. Não, né? O que está em discussão agora, e aí é essa questão do contrato de 2,5 milhões. Esse contrato de 2,5 milhões é o contrato feito lá em 2007, um contrato de mútuo da controladora das duas, que era a empresa lá da Itália, e ela fez um contrato guarda-chuva. Esses 2,5 milhões foram desdobrados em vários valores, contratos de mútuo, feito pela Doge, com a empresa recorrente aqui, que é a incorporadora. Então, eles fizeram vários contratos de mútuo. O que a DRJ fez? Na autuação, a fiscalização incluiu o contrato guarda-chuva de 2,5 milhões e mais os contratos desdobrados como uma receita só. E aí, o que a DRJ entendeu? Esse contrato guarda-chuva de 2,5 milhões tinha que ser retirado mesmo, e analisar somente os contratos de mútuo que derivaram dele. Ele foi uma espécie só de ajuste entre a controladora internacional e as empresas aqui no Brasil, para depois fazer o desdobramento desses outros contratos de mútuo.
E, então, o que sobrou de discussão para a gente aqui? Analisar se o juro incidente sobre os contratos de mútuo realizado entre a incorporada e essa incorporadora devem ou não ser oferecidos à tributação e em que momento isso deve ser oferecido à tributação. E a questão aí de multa, né, de ofício de 75%. Não sei se deu para entender, Ricardo, é uma enrolação, é um rolo danado isso aqui, mas... Não, então, mas na medida que você está dizendo que o que importa é o mútuo entre a sucessora e a sucedida, né, no âmbito do doméstico, tudo bem. Vamos isso aí. O internacional já foi resolvido lá pela DRJ. Bem, não sei, tem mais alguma dúvida, de fato? Posso prosseguir, presidente? Mérito da omissão de receita. A recorrente alega que não procede a exigência de RPJ e de CSL sobre a receita de 3% de juros cobrados nos contratos de mútuo, porque foi pactuado um período de carência de 24 meses para o início do pagamento do empréstimo. Dessa forma, não estaria obrigada a incluir na base de cálculo dos mencionados tributos o valor correspondente, porque não os teria ainda recebido da mutuária. Os 5 contratos de mútuo entre a empresa DOGE sucedida e a hora recorrente, sucessora, anexos às folhas 280 e 289, são praticamente iguais, distinguindo-se apenas em relação aos valores e data de assinatura, embora todos tenham sido assinados entre janeiro e fevereiro de 2008. A cláusula terceira de todos os instrumentos contratuais possui a seguinte redação, é importante aqui ler essa cláusula terceira do contrato, do prazo para pagamento. O pagamento da quantia tomada em mútuo será efetivado no prazo de 124 meses, podendo ser pago em parcelas, com acréscimo de juros de 3% ao ano, sendo observada a carência presentemente ajustada de 24 meses. Retorno para o meu voto. Ô, Cleus, desculpa, eu não entendi, mas acho que tem um erro de redação aqui, né? Do prazo de 124 meses, na verdade. Não, porque na dúvida, aí depois entre parênteses está 24. Não, esse é o prazo para quitar o prazo né? Não, mas olha lá. Aqui, ó, será efetivado no prazo máximo de 124. 120. É um erro de redação. Aí entre parênteses está 24, aí eu... Enfim. Tem um erro realmente aí de redação. Bom, mas é o que está lá, isso aqui é fotografia do... Sim. Você copiou, né? Você copiou e colou. Copiei e colei. Seriam 24 meses de carência e 100 meses pagando, né? Pagando. Mas é que isso aqui eu não transcrevi não, tá, Flávio? Isso aqui é... Eu entendi a imagem, né? É imagem mesmo. Imagem. Isso aí. Nem tinha atentado aí, que entre parênteses está errado mesmo. Bom, retorno eu para o texto. Embora haja previsão de carência, não é certo afirmar a inocorrência de juros sobre os valores transacionados, até porque, sem a incidência de juros, não se trataria de mútuo, mas de doação. Daí porque, apesar de a mutuária somente estar obrigada a iniciar o pagamento do empréstimo depois de 24 meses, os juros devem ser cobrados, sob pena de não se aperfeiçoar o contrato de empréstimo. Isto posto, a questão que ressalta é saber se o oferecimento da receita dos juros deveria ocorrer somente 2 anos depois de assinado o contrato, ou se já no ano calendário da avença, 2008, em razão do regime de competência. Presidente, eu posso pedir só um segundinho para eu colocar aqui a fonte do computador, okay, que vai cair a bateria. Só um segundo. Desculpem aí, eu esqueci de... Sempre coloco ali na tomada, ia cair já. Bom, então, retornando aqui ao ponto. Isto posto, a questão que ressalta é saber se o oferecimento da receita dos juros deveria ocorrer somente 2 anos depois de assinado o contrato, ou seja, no ano calendário da avença, 2008, em razão do regime de competência.
De acordo com o relatório fiscal, a empresa, para os anos de 2008 e 2009, optou pelo regime de competência, conforme consta das respectivas DIPJ. A autoridade tributária aplicou o disposto no artigo 187, parágrafo 1º da Lei 6404, de 76, que prevê a inclusão de receitas na determinação do resultado do exercício, independentemente do seu recebimento em moeda, regime de competência. Veja-se. E aí eu transcrevo aqui o artigo 187 da Lei 6404, que tem essa previsão, realmente. Entendemos que o dispositivo citado não serve de fundamento legal correto para a autuação, isto porque a Lei 6404, de 76, regula as relações jurídicas referentes às sociedades por ações, e tanto a empresa sucedida quanto a recorrente são empresas de responsabilidade limitada. Apenas de forma subsidiária seria possível a aplicação da lei das SA sobre interesses jurídicos de sociedades limitadas, conforme, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, e aqui eu transcrevo um precedente da STJ, que no item 2 da ementa diz o seguinte: viabilidade de aplicação subsidiária da lei das sociedades anônimas, 6404, 76, às sociedades limitadas para suprir as lacunas de sua regulamentação legal. E aí retorno aqui para o voto. Assim, a aplicação da Lei 6404/76 sobre entidades empresárias regidas pelo regime de cotas de responsabilidade limitada somente ocorreria se a questão a ser dirimida se referisse à lacuna na disciplina jurídica deste tipo de sociedade. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada é regida pelo Decreto 3708 de 1919 e pelos artigos 980-A do Código Civil. A questão dos autos não versa sobre regime empresarial, mas sobre questão de direito público, concernente ao regime tributário de apuração de receitas para a composição do lucro da entidade. Em resumo, trata-se de matéria fiscal e não de direito empresarial, para que pudesse caber a aplicação subsidiária da Lei 6404 de 1976. Daí porque a previsão legal cabível para resolver a contenda com a devida vênia seria o artigo 375 do RIR de 99, vigente à época dos fatos, e não o dispositivo citado no relatório fiscal. Com efeito, estabelece o disposto do RIR, o dispositivo do RIR o seguinte: artigo 375, na determinação do lucro operacional deverão ser incluídos, de acordo com o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, os direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações. Retorno eu para o meu texto. De acordo com o dispositivo transcrito, deve-se incluir na determinação do lucro as contrapartidas das variações monetárias em função de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição contratual. Abstratamente, é o caso dos autos. Note-se que a recorrente sucedeu à empresa que firmou o contrato de mútuo e pactuou o recebimento de juros de 3% ao ano sobre o capital mutuado. Para a apuração do resultado, a receita submetida ao regime de competência, como é a decorrente do recebimento de juros nesse tipo de contratação, independeria do recebimento efetivo da receita, afastando o regime de caixa. Assim, caberia à empresa contabilizar as receitas pactuadas sob o regime de competência e submetê-las à tributação do IRPJ e da CSL já no ano de assinatura dos contratos, isto é, 2008. No entanto, a recorrente alega em suas defesas que o mútuo entre empresas coligadas é considerado como aplicação financeira de renda fixa, nos termos da IN 25 de 2001, vigente à época, artigo 18 da IN. São também tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os rendimentos auferidos, inciso 3, nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Volto eu para o meu texto. O artigo 33 da IN
complementa a regra do artigo 18 para orientar que, tratando-se de contribuinte optante do lucro presumido, os rendimentos auferidos de aplicação de renda fixa, como é o caso das operações de mútuo entre pessoas jurídicas, serão tributados no regime de caixa, isto é, no momento do resgate. Artigo 33 diz o seguinte: o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será, parágrafo 9º, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, inciso 2, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação, regime de caixa. Digo eu outra vez. A DRJ refutou o argumento da recorrente, sustentando que as normas em questão somente seriam aplicáveis na hipótese de a empresa ter optado pelo regime de caixa. Para dar guarida à sua tese, invocou os próprios dispositivos transcritos pela recorrente. Nesse sentido, veja-se o seguinte exceto. Tal compreensão, aliada ao fato de que o contribuinte adotou o regime de competência para apuração dos seus resultados, implica dizer que devem ser considerados para esse período os juros pactuados e previstos como receita, afastando-se a legislação invocada pelo contribuinte em sua impugnação que, expressamente, se refere a situações envolvendo sociedades que tenham optado pelo regime de caixa para a apuração de seus resultados. Senão, vejamos o que diz a referida instrução, e aí depois a DRJ repete os termos da instrução que nós já vimos. Digo eu outra vez. Entendemos que os dispositivos legais trazidos pela recorrente na impugnação e repetidos no recurso voluntário não autorizam a interpretação da DRJ de que somente seriam aplicáveis se o contribuinte tivesse optado pelo regime de caixa. O artigo 516, parágrafo 2º do RIR de 99, define as regras concernentes ao regime de caixa e de competência para os contribuintes optantes do lucro presumido. Parágrafo 2º do 516 tem a seguinte redação: relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta oferida no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido. Digo eu outra vez. Vê-se que o contribuinte que optar pelo regime do lucro presumido, quando lhe for dado o direito de opção, poderá também determinar se o regime de apuração da receita será o de competência ou de caixa. Conforme o relatório fiscal, a empresa optou pelo lucro presumido. Isso, entretanto, não poderá alterar a regra especial relativa ao regime de contabilização de receita financeira nos casos de contrato de mútuo entre pessoas jurídicas, conforme especificado na IN 25 de 2001. A norma em questão trata da matéria de forma específica, derrogando, a nosso ver, a norma abstrata contida no artigo 375 do RIR, citada acima. Note-se que este artigo do RIR se destina a regular o lançamento contábil da receita para qualquer tipo de receita financeira. No entanto, quando se tratar de receita financeira advinda de contrato de mútuo, a norma incidente será a IN 25 de 2001, que nos artigos 18.3, combinado com 33, parágrafo 9º, inciso 2º, autoriza que tais receitas sejam contabilizadas no regime de caixa, sem condicionar esse direito à opção feita pelo contribuinte no início do exercício sobre a modalidade de lucro, se real ou presumida, ou se contabilizará as receitas, em razão dessa opção, nos regimes de caixa ou de competência. Não convence o argumento da DRJ de que o contribuinte teria escolhido o regime de competência quando da opção do lucro presumido, e isso afastaria a norma do inciso 2 do parágrafo 9º do artigo 33 da citada IN. Isso porque o dispositivo estabelece que a adição das receitas financeiras ao lucro se dará somente por ocasião do resgate ou dos demais eventos previstos no dispositivo, tudo indicando se tratar de regime de caixa e não de competência.
A questão é daquelas em que normas abstratas prevêem regras, as quais, confrontadas com outras de natureza mais específica, leva à negação daquelas. O julgador tributário está adstrito à legalidade e, neste caso, não poderá contrariar a IN, vigente à época dos fatos, para aplicar norma mais abstrata ou criar condições que não constam da norma específica. Ressalte-se que a IN não autoriza o contribuinte a deixar de submeter a receita financeira ao lucro e, consequentemente, desobrigá-lo do pagamento do tributo. Apenas o momento em que a receita deve ser oferecida é que é diferido para o resgate do empréstimo, ou dos demais eventos citados no parágrafo 9º, do artigo 33 da IN 25. No caso dos autos, ao menos conforme está pactuado, o resgate do empréstimo se dará com o início dos pagamentos das parcelas com os juros previstos, depois de encerrado o período de carência. Isto posto, entendo que assiste razão a recorrente sobre este ponto alegado, não havendo fundamento legal para reconhecer-se a omissão de receita. Deixo de apreciar as alegações relacionadas à incidência da taxa Selic e multa de ofício de 75%, por se tratar de cobranças acessórias dependentes do crédito tributário principal. Considerando que o auto de infração é improcedente na única parte controvertida que restou, segue que os acessórios terão a mesma sorte do principal. Então, eu concluo que, diante do exposto, admito o recurso, mas não conheço da preliminar suscitada e, no mérito, voto em dar provimento para reformar a decisão recorrida. Não sei se entenderam aí, né? Tem uma questão de uma IN específica, tem a norma lá do RIR, eu estou aplicando a IN específica para o caso. Entendi. Então, o relator está conhecendo parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, está negando, está dando provimento ao recurso voluntário. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos ir ao voto? Voto. Ricardo. Diga aí, vamos lá. Esclarecer primeiro alguma coisa. Fiquei um pouco desconfortável com essa argumentação, porque, deixa eu tentar entender. Em primeiro lugar, a empresa é optante pelo lucro presumido, ou seja, era, né, naqueles anos calendário que ela era mera Mutuária. Mutuante, né? Ela era mutuante. Não, ela era mutuária, né? A mutuante foi a sucedida. Isso, ela é mutuária, ela que deveria pagar o empréstimo, né? Pagar o empréstimo, ele é mutuante. Não, ela que receberia, né? Não, ela é mutuante. O Ricardo ela não está sendo tributada por omissão de receita financeira? Ela receberia esses valores, inclusive a receita. Não, mas espera aí, cara, só uma questão aí, né? A DOGE era a mutuante. Ela vai receber o pagamento do empréstimo da mutuária, que é esta empresa aí. Na autuação entendeu que, na ocasião, a mutuante era optante do lucro presumido e, portanto, ao receber as receitas deste empréstimo, teria que submeter a receita no regime de competência, ou seja, quando assinou o contrato, e não quando fosse receber efetivamente o empréstimo. A tributação por uma omissão de receita. Porque ela não ofereceu, no momento que a fiscalização entendeu correto, essa receita à tributação. É que essa empresa aqui, que era mutuária, está sendo responsabilizada por ser a sucessora da mutuante. Da mutuante, isso mesmo. Porque ela incorporou, entendeu? Mas a omissão de receita não foi praticada por ela. A omissão de receita foi praticada pela DOGE. Que é a mutuante na época, né? Isso. E hoje é a sucedida. Bom, você fez uma argumentação aqui no seguinte sentido. Pelo que eu estou entendendo, a DRJ considerou, né, que ela era optante, não era optante pelo regime de caixa, ela era do lucro presumido, mas não havia feito a opção por regime de caixa, seria, então, o regime de competência. A sua posição é que, ora, isso aqui é um rendimento equiparado a rendimento
renda fixa. Portanto, teria uma opção à parte, por parte da empresa, se ela quisesse ou não tributar pelo regime de competência. Poderia tributá-la pelo regime de caixa. Como não há nada nos autos que informe no sentido contrário, você acha que seria, então, indevida a autuação? Porque ela teria... Indevida, né, a autuação. Mas eu não me convenço dessa história de que isso daí tem essa natureza de imposto de tributação segundo os critérios das aplicações de renda fixa, porque para mim isso é completamente diferente. Esse artigo 18 aqui... Bom, eu estou seguindo a IN, né? Da IN? Tem uma IN específica que regula o regime de oferecimento da receita à tributação nesses casos de empréstimo, especialmente empréstimo entre pessoas jurídicas. E é o caso aqui. 2 pessoas jurídicas fizeram uma operação de empréstimo entre elas, e a IN diz, isto equipara-se a um investimento de renda fixa. Então, só deve o contribuinte submeter à tributação dos rendimentos auferidos quando houver o resgate ou esses outros eventos que são falados aqui, alienação, cessão, etc. Então, ou eu sigo a IN, que é específica para o assunto. Agora, eu acho que não aplica o 375 do RIR, e muito menos a legislação de SA, porque aqui são 2 limitadas. E aí a legislação da SA a gente só vai aplicar subsidiariamente numa limitada se tratar de questão empresarial e não tributária. E sobre a questão tributária, a gente tem 2 normas. Uma abstrata, que é o 375 do RIR, que é para qualquer tipo, né, de receita decorrente de investimento. E aí a gente tem uma IN que eu entendo que regulamenta o RIR para estabelecer, olha, com relação a esse tipo específico de contrato de investimento, que é mútuo entre empresas, entre pessoas jurídicas, o regime de oferecimento à tributação é o de caixa. Então, o que eu estou aplicando a legislação? A mim não me importa exatamente se a empresa optou pelo regime de competência ou não fez a opção pelo regime de caixa. A lei está dizendo como é que tem que ser. Aliás, diz somente, né? Até destaquei lá no meu voto, os rendimentos oferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão de título ou aplicação. Quer dizer, está orientando como é que a fiscalização deve agir nesses casos. Eu estou muito inseguro sobre isso. Eu vou pedir vista, presidente. Não estou confortável, não sei se vocês estão aí, mas... Eu gostaria de fazer um comentário antes, Ricardo, pode ser? Pode falar. Claro, Eu tratei dessa questão um pouco diferente, mas aqui eu localizei o meu voto, tem talvez um subsídio aqui. Tem a INSRF 104, de 24 de agosto de 98, que ela estabelece normas para apuração do lucro presumido com base no regime de caixa. No voto que eu defendi, que era um pouco diferente, eu falei que era uma opção nesse período. E essa IN, ela foi revogada só em 2014. Então, durante esse período, era uma opção do contribuinte optar do lucro resumido, claro, né, optante do lucro resumido, optar por fazer a sua contabilidade com base no regime de caixa. Não tem, mas isso se discute até hoje, acho que é assim. O problema no caso aqui, André, no caso aqui, essas empresas eram optantes pelo regime de competência, e aí o que o Clécio está falando, o Clécio está fazendo só uma exceção, assim, ele está dizendo, olha, mas para rendimentos de operação de renda fixa e para que as empresas optantes pelo lucro presumido, os rendimentos de mútuo são rendimentos de operação de renda fixa, há uma regra específica que determina o regime de caixa. Então, o que eu estou entendendo que essa regra específica se sobrepunha à opção geral do contribuinte pelo regime de competência. Em que pese ele ter escolhido o competência, para esse rendimento em específico, ele estava
ele estava submetido ao regime de caixa. É isso, né, Cruz? Se há esse é o raciocínio do... regime misto, é isso, né? Ele optou pela competência, só que para esse caso, seu de caixa. Entendi. Isso. Ok, então o Ricardo vai pedir vista. Eu queria falar, Paulo. Quem? Gustavo queria falar. Desculpa, Não, Gustavo. o Ricardinho já explicou que nós estamos tratando aplica-se ou não aplica-se uma regra exceptiva, que é a IN 25. Se ela é louca, se não é, bom, para mim é irrelevante. Até que existia uma orientação da Receita nesse sentido. Não, e assim, eu estava com, assim, só para colocar para vocês, eu estava um pouco incomodado, que até surgiu a informação de que uma delas é que a empresa tributada, né, ela optante pelo lucro presumido, com a ideia de que a empresa atuante era a mutuária e ela também teria que ter deduzido, né, os pagamentos de juros na sua contabilidade. Então, a receita seria, de certa forma, compensada pela despesa, e já que nós estamos agora com uma só contribuinte, como é que isso seria enfrentado? Mas agora, com essa informação de que uma é portanto, pelo presumido, isso muda tudo. De qualquer maneira, muda mais ou menos, né? Porque se a nossa empresa era lucro real, ela teria que ter deduzido isso também. Não, mas pelo que falou aí, as duas são presumidas. As duas são presumidas. Eu acho que isso está até no relatório lá do... Tá. Só confirmar aqui, mas eu acho que o relatório... A DRJ mesmo diz que elas eram do lucro presumido. É um caso que acho que eu nunca me deparei com ele aqui nesse tempo de CAF, né? É um caso peculiar, mas a construção do Cleus é bem interessante. E aí, Ricardo, fica aí a sua vista, mas eu também vou, por curiosidade, eu vou querer dar uma olhada. Então, vai sair com o pedido de vista para o Ricardo, convertido em vista coletiva, ok? E aí, no caso, aí vocês me ajudem, aí o presidente iniciante, eu acho que porque esse processo é um paradigma. O repetitivo, eu acho que ele é retirado de pauta, não é isso? Eu não lembro, mas acho que a gente pode perguntar. Até que se disse agora? Eu acredito que sim. Deixa eu só... Ô, Paulo, essa era uma pergunta que eu faria a você. Pois é, mas... Paulo, mas não foi parecido o que você fez no dia anterior, ou no dia 13? Foi isso mesmo? Mas naquele não era um paradigma, naquele era um decorrente. Mas tudo bem, eu vou retirar de pauta em decorrência do pedido de vista. De qualquer forma, eles voltam juntos. Se esse daqui saísse com vistas também, em tese o Ricardo teria que olhar ele também, né? E a gente não vai olhar o 91. A decisão vai ser aplicada. Ok, então, vamos encerrar. Pediu ao Isaías para encerrar a gravação.